Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Você que está aqui nos assistindo no YouTube, nós estamos aqui também ligando o nosso canal, a transmissão ao vivo aí. ah, Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos aí com o nosso professor, nosso querido Fábio Kiefer, professor de português e de redação, um dos melhores professores de português e redação que eu conheço aqui no estado. E olha que eu conheço professores bons, muito bons. Ele está ali no top 3 meu. Estamos aqui com a transmissão ao vivo. Tivemos um problema na transmissão, tivemos de voltar, porque a configuração aqui estava equivocada. Estamos aqui também ao vivo no YouTube. Aqui nós estamos no Instagram. Aqui nós estamos com o pessoal do programa de mentoria, que manda mensagem para o nosso celular. Aqui você, se quiser mandar mensagem, mande para nós. Manda aqui também pelo Instagram. Vou tentar acompanhar aí, ó. Sejam bem-vindos aí o Leonardo, o Carlão, o Capacetes. Sejam muito bem-vindos aí essa galera. E vamos dar início à nossa live para falar de uma coisa muito importante que é a redação. Na verdade, vamos falar primeiro da análise das questões de português da Banco Decam para quem vai fazer prova para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Pegamos as questões, muitas questões, analisamos cada uma delas, e não foi análise jogando em chat GPT, não. Nós pegamos, analisamos as questões de forma criteriosa, questão por questão, alternativa por alternativa, e nós não temos essas IAs gratuitas, nós temos IAs bem robustas, bem caras. Fizemos uma análise muito completa para entregar para vocês o que vocês realmente precisam para poder chegar com segurança na hora da prova. E essa prova de português não vai ser uma prova fácil, tá? Porque a Banco Decam, ela cobra muita interpretação. Ela não cobra gramática solta, decorada, não. Tá bom? Estamos aí, então, com o nosso querido professor Fábio Kiefer. Fábio, temos essa câmera aqui, temos aquela ali, temos a outra câmera lá em cima e aqui com o pessoal do Instagram. Seja muito bem-vindo, Fabão. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, boa noite, pessoal. Nós vamos fazer uma imersão aqui, né? Como o Gervano disse, nós fizemos uma análise de questões com foco naquilo que realmente cai. Cada banca tem uma maneira específica de trabalhar e a IDECAM tem a maneira dela trabalhar, então nós já trabalhamos em outros concursos com a IDECAM e sabemos como ela costuma aplicar as provas, né? Está ali a análise, 43,3% das questões, interpretação de texto, 20% coesão e coerência, 35% sintaxe. E claro que eu vou fazer um link, né, direto aí da prova de língua portuguesa com a prova de redação. Até porque a prova de redação necessita desse conhecimento da língua portuguesa, porque é uma das competências, é um dos critérios de correção, e é uma prova que tem muito peso, né? É um terço. Um terço. Você tem aí 120 pontos sendo disputados, sendo que 40 pontos são só de redação. Então a gente vai bater esse papo aí, vai render. A conversa hoje vai render. Então vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aí ao vivo pelo Instagram. Se você quiser mandar mensagem, mande aí para nós. Você que é nosso mentoriado, estamos aqui com a estatística. Você que está nos vendo pelo Instagram, talvez não esteja vendo as estatísticas, mas pelo YouTube nós temos aqui. Eu vou dar só uma virada aqui só para você ver como que é aqui, ó. Nossas estatísticas lá, ó. Você que está aí do Instagram, 43% de interpretação de texto, 35% de sintaxe, 20% de coesão e coerência. Vamos falar hoje cada uma delas e como que você vai fazer essa prova e chegar lá com segurança, tá bom? Então fica com a gente aí e também assista depois, se puder, lá pelo YouTube, a nossa live de hoje sobre como fazer essa prova bem feita de português. Ô Fábio, eu separei aqui para nós, além dessa estatística, a prova toda tá aqui, né, cara? Interpretação de texto, ela vai englobar, obviamente, né, toda a matéria, né? Por isso que deu 43%. Aí tem sintaxe, coesão e coerência. E aqui, pessoal, lembrando, quem está nos assistindo aí, temos aí o Português Sem Chute, tá? No Instagram do nosso professor Fábio Kiefer, Português Sem Chute, tudo junto. Adiciona lá nosso querido professor, adiciona professor.gervano.nascimento também.
tá? E acompanha a gente, muita dica boa, muito material para vocês. E se quiser, tiver dúvida, entre em contato conosco também, tanto com o professor Fábio Kiff quanto comigo. Beleza? Ô Fábio, tá aí, ó. Eu Vamos lá. separei, até coloquei cores aqui, dos assuntos mais cobrados, o percentual dos assuntos e a tendência para essa prova agora. E aí, tá aí para você fazer a sua análise como professor. Então vamos lá. 43% tendência máxima à interpretação de texto. Ah, professor, a interpretação de texto, eu não preciso da gramática. Engano seu. Engano seu porque uma boa interpretação depende de gramática sim. Por exemplo, classes gramaticais. Você tem 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio. Essa última que eu comentei, advérbio. O advérbio é uma palavra que dá circunstância ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio. Circunstância de quê? De modo, de lugar, de tempo, de afirmação, de negação. Ou seja, o advérbio ele denuncia quando aconteceu, advérbio de tempo, como aconteceu, advérbio de modo, certo? Onde aconteceu, advérbio de lugar. Então, o conhecimento gramatical, ele ajuda e muito na interpretação de texto. Qual o problema hoje? As escolas, elas têm negligenciado o ensino da gramática. Mas isso aí é uma coisa que eu, por exemplo, combato, e você percebe que essa negligência da gramática acaba prejudicando uma boa interpretação de texto. Os alunos leem pouco, não têm uma bagagem de leitura. Agora, dá para pegar textos de concursos anteriores, de outros concursos, e trabalhar em cima deles e mostrar onde é que você tem que ter uma atenção maior e onde ficam as pegadinhas, as questões capciosas dos textos. E interpretação de texto acaba sendo muito abrangente, né? Acaba sendo muito abrangente de acordo com a temática, de acordo com o eixo que vai ser discutido ali. Bom, colado ali vem a sintaxe, 36,7%, que também é uma tendência máxima, cai muito sintaxe. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade com sintaxe, sujeito, predicado, complementos verbais, termos essenciais da oração, enfim. Mas a sintaxe não tem jeito, é exercício. É pegar questões, resolver, aprender os conceitos, né, da sintaxe. Às vezes o aluno ele não sabe diferenciar morfologia e sintaxe. Exatamente. Morfologia também cai muito. Só que morfologia, ela trata da palavra, da estrutura da palavra. Você pega o substantivo, o que é um substantivo? Você pega um verbo, o que é um verbo? A sintaxe, ela vai pegar essa palavra, vai colocar dentro de uma frase, dentro de um contexto, para você entender qual a função que essa palavra tem dentro de uma frase, dentro de um contexto. É como se você tivesse um jogador. Você pega um jogador sozinho, ele é o quê? Ele é um jogador. Mas quando você coloca dentro de um time, dentro de um contexto, ele tem uma função ali. Ou ele é atacante, ou ele é meio campo, ou ele é... Então, funciona desse jeito. Qual é o grande problema, Gervão? O grande problema, até porque as pessoas não gostam muito de língua portuguesa, porque às vezes aprendem língua portuguesa de uma maneira mecânica. Sim. De uma maneira mecânica. E aquilo que você não entende bem nas regras, você acha chato mesmo. Mas quando você começa a perceber como uma coisa funciona e o porquê daquilo ali, você começa a desenvolver um certo interesse. Você não consegue gostar de um jogo que você não entende as regras. As regras, exatamente. Por exemplo, outro dia eu estava falando sobre verbo, os alunos não sabem por que existe um modo indicativo e um modo subjuntivo. O modo indicativo é aquilo que é fato, certeza. Por exemplo, pretérito perfeito do indicativo. Eu comprei. É uma ação consumada. Quando você vai para o subjuntivo, é hipotético, é dúvida. Se eu comprasse. Então aí o aluno começa a entender como a coisa funciona e começa a fazer sentido para ele. É tanto que na redação, você não vai usar subjuntivo na redação, porque a sua redação é o quê? É um texto dissertativo argumentativo. Na sua argumentação, você tem que ter poder de persuasão, de convencimento. Como é que você vai convencer o leitor usando um verbo hipotético, que dá a entender dúvida? Tá entendendo como é que funciona? Então tudo isso a gente trabalha aqui, para você entender como é que a engrenagem roda. Eu trouxe até um exemplo ali, Fábio, depois, como que a banca IDECAN cobra essas questões. Claro que não dá para trazer todos os exemplos, nós temos aula, pessoal, de questões, tá? Batidão de questões. Exatamente. E quem não participou, quem não viu os batidões de questões, eu sugiro, veja, tá? Veja principalmente nas revisões que a gente vai fazer, porque ali você aprende muito, 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 muito mesmo, porque com a questão, você vem tratando da teoria dentro da questão, aprendendo a fazer uma leitura daquela teoria, do que você precisa para poder responder a questão. Então, os nossos batidões de questões são excelentes, tá bom? Eu trouxe aqui também, Fábio, a importância, eu tinha falado antes, mas acabou que não deu para... Deu problema aqui na live, aí a gente voltou. Mas eu tinha falado antes desse formato aqui da prova. O pessoal tá vendo aí, eu acho que do YouTube tá vendo. O formato que veio, o edital, olha como que o edital trouxe redação. Ela trouxe língua portuguesa, 20 questões. Trouxe raciocínio lógico, matemática,
20 questões. Geografia, 20 questões. História, 20 questões. Agora, olha o detalhe. São 80 questões. Prova de redação. Valor total do ponto, 40. Exatamente. 40 pontos de redação. Pessoal, você que vai fazer prova, você que tem um amigo que vai fazer prova, marca o amigo, indica essa live para ele, a nossa live lá do YouTube também. É 1/3 da prova é redação. 1/3 da prova. Então, quem vai passar nessa prova da Polícia Militar é quem sabe fazer uma boa redação. Eu tô falando para vocês que eu já fui policial militar, já fui policial civil, já fiz redação, já tive de estudar redação e eu sei a importância que a redação tem. Ainda mais agora com esse edital que trouxe a redação valendo aí 1/3 da prova, né, Fábio? Exatamente. 1/3 tem muito peso, né? Vale 40 pontos. Dentro de um universo de 120 pontos, redação vale 40. Então, meu amigo, não dá para brincar. É um divisor de águas. Você precisa treinar, porque a redação é um texto técnico. Ah, eu tenho dificuldade. E nós estamos aqui para resolver isso aí. É para você que tem dificuldade. Mostrar como fazer uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão. E como nós estávamos falando agora há pouco, sobre a questão da gramática e tal, uma das competências que vão utilizar para corrigir sua redação é o conhecimento gramatical. Então não dá para desvencilhar, não dá para desgarrar uma coisa da outra. Então, alguns alunos meus de redação até falam, Fábio, você é muito gramatiqueiro. Ora, você escreve em língua portuguesa. E quando você pega o edital para ler, o que eles dizem? Que a sua redação tem que ser escrita de acordo com o padrão formal da língua. Você tem que demonstrar conhecimento da língua portuguesa. Às vezes o aluno ele argumenta até bem. Ele tem uma boa argumentação, uma boa articulação, conhece o eixo temático, sabe falar sobre o tema, mas ele peca onde? Na ortografia, na concordância, na regência. Isso aí derruba a sua redação. Então, mesmo que você argumente bem, às vezes o aluno ele até tem um bom domínio da norma culta e ele tem problema na argumentação. Então, não dá para descolar uma coisa da outra. Nós vamos trabalhar isso aqui juntos. Agora, é prática, é treino, porque a redação é um texto técnico. Nós estávamos conversando aqui antes, eu e o Gervando, ele estava falando sobre o problema do aluno que deixa para fazer a redação no final e faz correndo por causa do tempo. Nós vamos aprender a otimizar isso aí. Você sabe que você tem uma introdução, um desenvolvimento, ou dois, uma conclusão, e você tem um tempo e um limite de linhas para fazer aquilo ali. Então você já tem que ter, pela prática, o caminho que você vai seguir, primeiro, para você não gastar tempo demais, nem ficar espremido na sua argumentação. Então, meu aluno, isso é técnica, e isso nós temos como desenvolver sim. Okay? Treino, muito treino, pessoal. Redação é muito treino. Não deixa para fazer redação quando você estiver lá na prova. Você não vai treinar no jogo, na hora do jogo. É treino, 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 treino. E não é só treino de ideia, é treino de mão mesmo. Aqui, ó, de escrita. De escrita. Você vai ver que com o tempo, a sua mão, você que não está acostumado, sua mão começa a doer. Né, Fábio? Exatamente. Que não está acostumado a escrever e você vai escrevendo sua mão. Ainda mais quando você está numa tensão de prova, você acabou de fazer uma prova objetiva e aí você vai lá tentar fazer a redação. Sua cabeça já está pegando fogo. E aí a sua mão trava. Eu já tive um amigo meu que isso aqui travou pelo nervosismo, né? E deu tendinite nele e ele não conseguiu fazer a prova. Por quê? Além da tensão, ele não estava acostumado a se colocar naquela situação para poder fazer a prova. Não se colocava na situação. Então, tem que se colocar na situação, tem que pegar a prova e reescrever, mandar a prova para o professor. Nós temos aí o nosso professor Fábio, quem faz parte do programa Mentoria, que vai fazer parte, nós vamos abrir a turma ainda agora, vai poder mandar as redações, nós vamos corrigir, vamos dar um feedback individual, tá? Não é em grupo, vamos dar um feedback individual para vocês todos que quiserem entrar no nosso programa de mentoria. É um programa de mentoria sério, tá? Não é coisa aleatória, genérica, é uma coisa séria, para quem quer realmente aprender a fazer um texto de redação e fazer uma boa prova da Bancdecam. Ô Fabão, eu trouxe aqui, ó, o pessoal aqui, eu acho que no Instagram não consegue ver, mas no YouTube, eu acho que eles conseguem ver, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó, como que a banca IDECAM cobra geralmente as provas dela. Eu analisei diversas provas. Então tá lá, ó, vem um texto para a questão, um textinho, às vezes um texto grande, médio, pequeno, para responder várias questões. O aluno tem que se atentar a isso aí. Porque às vezes ele esquece de que ele está lendo e perde a questão por bobeira, tá vendo? Eu estou vendo a questão aqui, tem um texto, né? Aí já vem aqui a questão ali, ó. Em se tratando de regência do verbo destacado, seguir, é correto afirmar que... Aí ele vai dar a frase. Ele vai dar a frase e diz assim, ó.
Agora, fica lembrando da outra, do seu amor de guerra. Agora fica lembrando da outra. Isso aí é uma questão de sintaxe de regência. Tô vendo essa questão agora. Foi por isso que eu trouxe ela para. Aí, meu amigo, existem uns macetes. Por exemplo, quer ver um macete? O verbo lembrar, ele é transitivo direto. Quem lembra, lembra alguma coisa. Ele só é transitivo indireto quando tem o pronome. Lembra-se de. Lembra alguma coisa, lembra-se de alguma coisa. Isso é pegadinha de concurso, meu amigo. Você tem que estar ligado. De cara, tá o texto ali, já vê a primeira questão que o Giovanni me mostra aqui, que é uma questão de sintaxe, de regência. Então, fica lembrando da outra. Isso aí é o uso coloquial da língua. O que é o uso coloquial? É o uso do dia a dia. Mas quando você vai para a regra da gramática, a gramática ela vai dizer, não, essa regência está equivocada, essa regência está errada. Porque ele lembra a outra. Ou ele se lembra da outra. Se houver o pronome, ele se lembra ou lembra-se da outra. Aí você pode usar a preposição. Se não tiver o pronome, o verbo lembrar, ele é transitivo direto e você não deve usar a preposição no complemento. Agora, isso é manha, isso é macete. Isso é macete, isso aí é no dia a dia, é no curso aqui. E você que é concurseiro, você que quer a sua vaga, você tem que começar a entender que eles vão justamente em cima dessas questões capciosas, sabe? E esse mesmo uso coloquial, que é o uso do dia a dia, se você pega esse uso aí, essa falha, esse coloquialismo, e usa na sua redação, você toma uma lapada. Porque na redação ele quer que você use a norma culta. Se você usa o coloquial é a linguagem do dia a dia. Na redação, você toma uma lapadinha, perde uns pontinhos e a sua concorrência passa e você come poeira. Então você tem que entender a regra do jogo, amigão. Vamos entender a regra do jogo, cuidado. Você não pode se dar o luxo de cometer alguns errinhos que você até considera bobo, porque pode valer a sua vaga. E aí a gente estava falando, né, no outro bate-papo, inclusive a legibilidade, o tipo de letra que você usa, como é que você faz a translineação, que é quando uma palavra não dá na linha e você tem que dividir a sílaba e começar na linha de baixo. Né? Quer dizer, são tantas coisinhas para a gente discutir que às vezes o aluno ele acha que ele não precisa daquilo. A surpresa vem na hora do resultado, da classificação. Então, quando o aluno que realmente pontua bastante, ele se preocupa com detalhes. Então você tem que se preocupar com detalhes, sim, isso é importante. Por isso que é bom você. E isso está conectado com redação também, né, Fábio? Porque você fazer uma boa leitura, quando você entende as regras e você faz uma boa leitura do texto, além de você compreender o contexto, você compreende as regrinhas que estão ali. Isso. E vê o que. Olha só essa parte 3 aqui, desse texto 3, não sei se a galera consegue. Mas, ó, no excerto a seguir, a repetição do vocábulo demarcado indica uma coesão do tipo. Ele repete. Quando você entende o que é coesão, o que é coerência, exatamente. O jogo começa a ficar legal. Né? Por exemplo, a questão da coesão que está falando aí. É um critério da redação, prova de língua portuguesa, da gramática. Mas a coesão é um mecanismo que você tem que dominar na redação, meu amigo. Exatamente. Então você fala, poxa, português e tal. Cara, você faz a prova em português, você não faz em aramaico nem em grego. E aí, esses mecanismos de coesão você tem que dominar. O que é a coesão? A coesão é você amarrar um parágrafo no outro. Né? Inclusive, o símbolo de coesão e coerência, lá no início, que o Gervano abriu aqui, é uma correntinha, né? É uma correntinha. O que é a coesão? O seu texto ele não é solto, uma parte está amarrada à outra. São mecanismos de coesão. É você saber começar um parágrafo com um conectivo que te linke ao texto anterior, ao parágrafo anterior. Então, por exemplo, você faz a introdução, você vai para o desenvolvimento 1. Começa o desenvolvimento 1. Você começa como em primeira análise, porque o leitor ele tem que entender que é o primeiro argumento que você vai usar, em primeira análise. Aí você vai para o segundo desenvolvimento. Você resolve fazer a redação com 2 desenvolvimentos, parágrafos de desenvolvimento. Ademais, outro sim. Dessa forma, você vai dando continuidade àquilo que você já falou. Aí você vai para a conclusão. Você coloca o quê? Conjunções conclusivas. Logo, portanto. Né? Então, quer dizer, isso aí vai amarrando. Isso tudo, conectivos, conjunções, você aprende onde? No ensino da gramática. Aí que tá. Então não dá para separar. Não dá para separar. Então você, para fazer os 40 pontinhos da redação, fechar a redação, tem que estar tudo perfeito. Desde a sua argumentação, que você pode, que você não pode dizer, até a parte formal dela, que é a escrita, né? A boa pontuação. E, por exemplo, o corretor ele tem que entender o que você diz, você tem que ser claro, tem que ter clareza. O que dá clareza a um texto? Uma boa pontuação. Se você pontua mal, coloca vírgula onde não pode, e onde deveria não coloca, seu texto fica truncado, fica pesado, o cara não entende. Ele tem que decifrar. O corretor tem uma pilha de redações para corrigir. Se ele sentir dificuldade para entender o que você está dizendo, aí aquele aluno que diz assim para mim, mas não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que você disse, foi o que você escreveu. Pessoal, eu já conversei com vários professores que
são corretores de redação, tá? O que o Fábio falou, gravem bem isso aí. O professor, ele não vai ficar procurando entender o que você escreveu, o que você quis dizer. Não vai. E eu tô falando aqui de professor que já trabalhou no CESP, corrigindo prova para juiz, para procurador da República, professor que já trabalhou corrigindo para diversos concursos. Ele não vai para a OAB, ele não vai parar para olhar o seu texto e olhar, cara, o que esse cara quis dizer aqui mesmo? Não vai, ele vai riscar, vai passar e pronto. Ele não vai te dar pontuação. É assim que funciona. É assim que funciona e é assim que vai funcionar na banca Decã. Isso não é irresponsabilidade do examinador. Ele tem muita prova para corrigir. Inclusive, Fábio, a legibilidade ali, ela faz parte da prova. Sim, a legibilidade. Hoje mesmo eu estava brincando com o aluno, ele estava dando uma aula de língua portuguesa, de concordância verbal. Ele fez todas as concordâncias de maneira correta. Só que a letra dele era muito ilegível. Eu brinquei, rapaz, parece um pergaminho mesopotâmico, parece uma escrita cuneiforme. Eu não estou entendendo o que você escreveu. Ele conhecia da gramática e tal. Então a legibilidade, veja bem, não é letra bonita, é letra legível, legibilidade. Legível. Letra legível. Ah, aquela pergunta, né, que sempre alguém faz. Eu posso escrever com letra de forma? Pode, mas cuidado. Eu prefiro a letra cursiva. Ah, mas eu não consigo escrever com letra cursiva. O ideal é que você use e caracterize bem maiúsculas e minúsculas. Quem usa muito letra de forma, letra bastão, às vezes não caracteriza a maiúscula de um nome próprio, a maiúscula de um início de período. Então são os perigos, os cuidados que você deve tomar. Legível, mas dentro do padrão, o quê? Dentro do padrão formal. Né, caracterizar bem. Então, tudo isso é analisado na redação. E depois, aí sim, nós vamos para a análise de suas ideias, de sua argumentação. Como é que você argumenta, como é que você não deixa lacuna argumentativa. Professor, o que é isso? Nunca ouvi falar em lacuna argumentativa. No nosso curso você vai entender. Lacuna argumentativa é quando você não conclui um pensamento, uma argumentação, você deixa vago. Então, ali você perde o ponto. Né? Por exemplo, quando você vai fazer uma conclusão, uma proposta de intervenção, eles te dão um problema. Aí você tem que argumentar, né, para buscar a solução desse problema. Lá na conclusão, você vai fazer uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela tem 5 elementos, né? É o agente, a ação, o meio, né, a finalidade e o detalhamento. Você não usa os 5 elementos. Então, quando eu falo de 5 elementos, você começa a perceber que é técnica. É técnica. E essa técnica eu passo, você escreve, não ficou bom? Faz de novo, não ficou bom? Faz de novo, até você se sentir seguro para chegar no dia da prova sabendo exatamente o que você vai fazer. Aí não vai existir aquele desespero de tempo, o tempo está acabando, aquele desespero, não sei o que eu vou dizer. Então a gente treina vários eixos temáticos. Claro que quando eu falo de Decã, eu estou falando de segurança, né? 99% de chance de cair um eixo temático que seja segurança. Aí o tema pode ser uma coisa ou outra. Eu também, eu tô apostando nisso, né? Nessa, ou segurança, ou alguma coisa relacionada à ressocialização. Exatamente. Eu tô apostando nisso. Não diretamente segurança pública em si, para falar sobre, mas eu tô apostando em algo que ligue a ressocialização, a polícia comunitária, como que a polícia comunitária tem que lidar com algumas intempéries, né, da sociedade. Eu tô Exatamente. apostando muito Está nisso, dentro cara. do eixo Tá temático, dentro né? do eixo Está temático. dentro do eixo temático de segurança. Por exemplo, quando eu dou aula, eu tenho muitos alunos de medicina, né? Quando eu trabalho com eles, é eixo temático da saúde, mas aí é muito abrangente, né? Por exemplo, pode cair doenças já erradicadas que estão voltando agora. Agora uma coisa que está dentro do mesmo eixo, mas é um outro tema. Exemplo, por exemplo, o uso de cigarro eletrônico aí pelos jovens, que acaba entrando na questão da saúde. Enfim, é muito abrangente. A segurança, da mesma forma, é abrangente. Então você tem que estar bem antenado, lendo, ouvindo, assistindo coisas que deem o quê? Que te deem repertório sociocultural. Repertório é você saber o que você vai dizer na hora, né? Porque aquilo que seja pertinente ao tema pedido na prova. Aí, Fabão, tô passando aqui também. Aqui, o que a gente fez? A gente fez um ranking dos temas mais cobrados pela Banca Decã. Não significa que o primeiro lugar tem que ter. Não, é um ranking que indica o que o aluno precisa dominar um pouquinho mais, mas não significa que ele tem que estudar só isso aqui. Então, nós colocamos do primeiro ao 8º. Então, todos são importantes. É isso que o aluno tem que prestar atenção.
Exatamente, ó, interpretação textual, inferências, ideia central, pressupostos, implícitos, efeitos de sentido, tudo isso é da interpretação, né? Tudo isso, né? Tá aí então o ranking. Primeiro lugar, o que mais cai? Dentro de todo o contexto ali, interpretação de texto. Como que cai? Interpretação textual, inferência, ideia central, travou aqui, ideia central, pressupostos implícitos, efeitos de sentido. É o tema mais importante da Exatamente, prova. Por quê, exatamente. Fabão? Porque é simples. Interpretação textual tá em tudo. Tá em Aquele tudo. textinho que a gente viu lá, a pessoa, ali, a gramática tá toda ali, ela tem que saber interpretar o contexto, Sim, saber qual é a ideia central e quais são os pressupostos ali para ela poder brincar. Quando você começa, eu costumo dizer, né? Você começa a brincar com o texto. Quando eu passei a gostar de poesia, eu sim, comecei a brincar, eu olhava, né? Porque quando você não conhece, não sabe como o que é a poesia, você, não, que negócio chato, né? Mas é, quando você começa a entender, exatamente. cara, olha que obra de arte. É igual você É. olhar um Van Gogh um monte de um monte de cor diferente, o cara rabiscou aqui, um monte de coisa. Mas quando você começa a entender da arte, de como que foi pintado aquilo, aquilo vira uma. Rapaz, hoje logo cedo, o aluno me mandou o seguinte, né, para as redes sociais. A seguinte pergunta. É, ele colocou a frase que dizia assim: Você é a razão da minha vida. E ele me perguntou, Apaixonado, hein? é, por alguém lá, não sei quem, né? A Ah, paixão não foi dele. pra você, Não, né? não, não. Ele colocou, foi por mim, não. Você é a razão da minha vida. Ele queria que eu analisasse o seguinte: professor, qual é a figura de linguagem aí? Eu falei, cara, isso é interpretativo. Por quê? Porque a figura de linguagem ela é interpretativa. Ele queria saber se era uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Se eu digo assim, rapaz, eu já te falei isso 1 milhão de vezes. É lógico, evidente que eu não te falei 1 milhão de vezes. Eu exagero para dar ênfase ao que eu quero dizer, né? Então você é a razão da minha vida? Ele falou, professor, é uma hipérbole? Eu falei, cara, é uma hipérbole é porque você está exagerando a emoção, né? Mas aí prevalece o quê? A metáfora. Porque eu estou associando, então, isso é interpretativo. Eu estou associando vida à razão. A mesma coisa que eu disser, quando eu digo assim, se eu disser a vida é uma nuvem passageira, eu estou associando vida à nuvem. Isso é uma linguagem metafórica, é uma associação. E dessa associação eu tenho que interpretar para entender, para chegar a uma conclusão do que aquilo quer dizer. O que tem a ver vida com nuvem passageira? É uma linguagem metafórica, é sentido figurado. Eu falei, embora exista o exagero aí, que é uma linguagem hiperbólica, mas tem a metáfora que ele utiliza. Então você tem que ter uma malandragem para saber interpretar. No caso, uma ironia, um sarcasmo, um eufemismo, que é um abrandamento, uma suavização. Se eu digo assim, ele partiu para melhor, eu estou querendo dizer que o cara morreu. Mas aí eu usei uma suavização, um abrandamento. Ele deu o último suspiro, para não dizer que ele morreu. Sabe? Tudo isso é interpretativo. Então, a interpretação de texto, claro que ela depende de uma bagagem, né? Quanto mais você lê, quanto mais você aprende a analisar, quanto mais você tem capacidade de fazer inferências, usar os pressupostos, melhor você vai interpretar o texto. E tudo isso a gente ensina aqui, né? Usar inferência, pressuposto, mostra a diferença disso aí. E aí, meu amigo, é você fazer um curso aqui para entender, ficar craque e chegar no dia e arrebentar. E eu acredito nisso, eu acredito, porque aqui a gente entrega, tá? E essa prova da Polícia Militar, cara, é um divisor de águas, porque É. eu acho, parece que o coronel Douglas, o Klaus, quando ele estava como coronel, como comandante, ele falou que seria o último Nível médio, né? concurso de nível médio. Isso. Então, para quem está nos assistindo aí no Instagram, no YouTube, da mentoria, é, parece que esse é o último concurso de nível médio. Então, pessoal, é uma oportunidade muito grande para você entrar na Polícia Militar hoje. Eu já fui policial militar. E eu acredito que esse é um dos melhores momentos para você entrar na Polícia Militar. Para quem já esteve lá na caserna, tá? E é um dos melhores momentos, porque hoje nós temos armamentos muito bons, treinamento de primeira. Amigos meus, eu sou da turma de 2007, 2008, amigos meus hoje são sargentos, estão treinando, os caras treinam com os caras do BOP. Então, assim, o salário está aumentando e vai aumentar mais ainda. Você vai iniciar ganhando aí por baixo 6 mil e poucos reais, 7 mil reais. Você vai iniciar por baixo ganhando isso aí. E aí tem as escalas que você vai poder fazer. Daqui a pouco seu salário vai estar 10 mil reais. Te garanto isso. Então é uma oportunidade muito boa para você que
não tem faculdade. Você que está no ensino médio ainda, e porque o próximo concurso com certeza vai vir com outro nível superior, não sei se vai exigir o bacharelado, enfim. Fabão, estamos aí então com o primeiro lugar, interpretação de texto. Isso. E o segundo lugar aqui, então, é sintaxe aplicada. Eu até destaquei. Sintaxe aplicada. A gente acabou de ver o exemplo, né, na questãozinha. E aí eu coloquei ali, né, funções sintáticas, classificação de orações, coordenação, subordinação, regência verbal e nominal. Aí, por que eu coloquei aplicado? Porque a IDECAM prefere essa gramática aplicada ao texto. Ela é diferente de outras bancas. Você está estudando para diplomata, por exemplo. Eles cobram uma gramática pura às vezes. Sim. E você tem que saber aquela gramática pura. Essa aqui não. Essa aqui ele cobra dentro do texto. Que é o vacilo que o aluno dá. Quando ele fala assim, vai cair interpretação de texto, aquela questão mesmo de regência, lá do início, que eu comentei aqui, quer dizer, é uma sintaxe aplicada ao texto. Eles colocaram o texto e logo depois é uma questão de regência, tirando uma frase do texto, de dentro do texto. Quer dizer, é sintaxe aplicada. Ah, não, vai interpretação de texto e tal. Cara, meu aluno, não se iluda. Ah, mas eu não gosto de gramática. É o tempo que você tem para estudar, para desenrolar isso e passar no seu concurso. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Eu conto sempre uma historinha, né? Nem de 7, nem de 6, nem de 5. Existe regra, você decora a regra, faz o exercício. Concurseiro é fazedor de questões, você tem que fazer várias questões, muitas questões, e aprender. Por exemplo, o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período. Qual a diferença de frase para oração? Frase, qualquer enunciado que tenha sentido. Agora, na oração eu preciso da presença do verbo. Então é fácil você identificar isso aí e depois você vai aumentando o grau de dificuldade. Aprende a classificar as orações de coordenadas, subordinadas, os tipos de orações subordinadas. É prática. E a gente está aqui para isso, né? E eu tenho o maior prazer, uma satisfação em trabalhar com isso aí e ver, né, e principalmente ver a evolução do aluno. Cara, isso é gratificante demais. Eu tive um aluno que ele fez o concurso da Guarda Municipal de Serra, ele tomou uma bomba, né, no primeiro que ele fez. No segundo, ele começou a fazer mentoria com a gente. Ele não fechou a prova de português por uma questão e mesmo assim vacilo dele, que eu dei uma bronca nele. Falei, cara, você viu isso aqui, como é que você erra essa questão? Mas ele se dedicou, é treino, não tem fórmula mágica, não adianta aqui eu e Gervano nós prometermos mundos e fundos. O que a gente diz é o seguinte, nós vamos te dar o caminho, a realidade. Mas vai depender de você, se você realmente se dedicar, acreditar no nosso trabalho, na nossa entrega, meu amigo, é gol, é bingo, não tem como dar errado. Agora você tem que se dedicar e não achar que é uma fórmula mágica que vai cair do céu. Não, você tem que estudar, você tem que se dedicar, nos buscar, procurando tirar as dúvidas, é assim que funciona. Eu costumo dizer, Fábio, que às vezes o aluno, ele compra o elefante branco. Exatamente. Vocês já devem saber do que eu estou falando. Ele compra um elefante branco e deixa lá na sala. Aí, e ele fala com os amigos e, gente, o elefante branco, para quem não sabe, é um curso que se diz um curso completo, que tá ali, que tem tudo, mas aquelas aulas estão gravadas já há muito tempo, aquilo ali eles juntam, você vê que tá tudo, parece que tá muito, é muito grande, parece que tá muito completo. E aí você compra esse, entre aspas, elefante branco, acha que você com aquele elefante branco vai conseguir estudar tudo que tem que estudar, de maneira direcionada, e aquele elefante branco começa a te incomodar todo dia que você chegar na sala para estudar. Você não consegue digerir aquilo, porque não tem direcionamento ali. E o que você precisa hoje para passar numa prova de concurso, uma prova dessa em especial da Banca IDECAM, é de direcionamento. Tá? Você precisa do direcionamento correto. Você precisa entender que só vai conseguir passar na prova se você tiver um direcionamento. E eu não estou dizendo que você precisa comprar mentoria, comprar curso caro, É você que vai colocar na sua cabeça que você precisa de direcionamento. Eu quero chegar à vitória. Você precisa de encontrar alguém, de falar, cara, como é que eu faço para chegar à vitória? Cara, pega o ônibus tal, pega isso aqui, ou se você for de moto, vá assim. É assim, direcionamento é assim. É basicamente isso. Eu tenho um aluno, ele fez a prova agora para medicina. Olha só, nós aqui estamos falando da IDECAM, que é a banca, né, que a forma que a IDECAM trabalha. Mas, por exemplo, quando eu tenho alunos que vão fazer prova de medicina na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eu trabalho de um jeito. Enem, eu trabalho de outro. PUC, eu trabalho de outro. IBAD, eu trabalho de outro. Isso aí vai de acordo com a banca. Eu tenho 30 anos de concurso, sala de aula, e eu tenho um prazer, às vezes, de andar por aí e encontrar muitos alunos já aprovados e tal.
E é uma satisfação enorme. Mas esse aluno especificamente, semana passada, semana retrasada, ele fez a prova de uma faculdade de medicina aqui no noroeste do Espírito Santo. Foi a maior nota, eu vou falar o nome desse aluno, porque nós estamos comemorando muito, é o Leandro Tinelli. Leandro Tinelli. Depois eu vou conversar com ele. Ele passou, ele conquistou a maior nota de redação da história dessa faculdade. Aluno meu. Ele ainda é aluno meu. Porque ele fez como treineiro, não sei se ele vai querer estudar nessa faculdade. Como treineiro. Como treineiro, ele tirou a maior nota de redação. Mas era um aluno que ele fazia a redação toda semana, entregava, e eu ia aparando as arestas, eu cuidado aqui, cuidado ali, tira isso daqui, fala assim, coloca esse conectivo, e ele foi tranquilo. Ele estava seguro, mas treinou. Chegou lá a maior nota, saiu o resultado da maior nota da história da faculdade em redação, porque nunca ninguém tinha fechado uma redação lá. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? É prática. Então você precisa deixar de lado essa coisa, eu não consigo. Consegue, mas tem que praticar, tem que confiar e tem que correr atrás. Eu vou dizer uma coisa, eu falo isso para todos os meus alunos, não existe pergunta boba. Existe bobo que não pergunta, porque às vezes você acha que, poxa, mas eu não estou acompanhando, eu não estou conseguindo entender. Cara, larga isso. Cai para dentro, porque ninguém nasce sabendo. O português, ele tem 500 mil, mais ou menos 500 mil na língua portuguesa de palavras registradas. Às vezes o aluno vira para mim e fala assim, essa palavra significa o quê? Eu não conheço todas as palavras, até porque existe o tal do neologismo. Novas palavras são inseridas no nosso dicionário, né, a cada ano. Vou lá e pesquiso. Aí é igual andar de bicicleta. Depois que você pesquisa e vê, você nunca mais esquece. Aquela dúvida que você tira comigo, depois que eu te explico, você não esquece mais. Então é uma construção. E você vai ficando cada vez mais preparado. E nós que já temos costume de trabalhar com isso, nós sabemos como funciona. Então venha, a entrega vai ser real, sem churumela, sem ficar prometendo, né, o paraíso, mas algo real. Olha, cuidado aqui, segue aqui que você chega lá. Então você está lidando com pessoas que têm muita experiência de concurso, que, né, já estão aí há muitos anos. E todo tipo de concurso. E esse concurso da IDECAM, ele já dá as dicas de como ele vai trabalhar, que é o que a gente está passando para você. Estuda sintaxe. Então é o quê? É você otimizar o seu tempo para estudar aquilo que vai cair, que vai valer a pena. Então esse é um trabalho bem feito. Não é você pegar uma apostila de 600 páginas, lendo tudo, sendo que a probabilidade, a tendência máxima, está nesse assunto aqui. Então você tem que gastar energia no lugar certo, não, Gervaldo? E o mais legal de nós termos feito essa análise, não só essa análise de português, temos análise de todas as matérias, é o seguinte, é que a partir daí nós montamos os nossos batidões de questões. Entendeu? Porque a sintaxe aplicada, a gente vai pegar as questões e o aluno vai fazer a questão aprendendo a teoria naquele formato e junto com a teoria ele vai entender como ele faz a questão. Porque não é... Pessoal, escuta bem o que eu tô falando aqui, porque o português é uma das matérias que eu mais gosto. Sempre estudei muito português. Muito mesmo. Muito, Fabão. Sempre gostei muito de português. Uma coisa é você pegar um livro do Evanildo Bechara e olhar os conceitos, saber o que é o verbo transitivo indireto, saber saber colocação pronominal. E outra coisa é você pegar uma questão de prova, principalmente de uma prova igual a Banco e Decam, ler e fazer a questão e acertar. É diferente. Então você precisa entender como que funciona esses batidões de questões. São questões aplicadas, questões de prova que a gente pega, talvez inédita, né, Fábio? Até para que você aprenda a fazer a questão junto com a teoria. Por isso que a gente tem... é um dos produtos que eu tenho mais carinho, é o batidão de questões. É gostoso, né? É gostoso, cara. Aquilo ali para você ver o negócio acontecer. Você não está estudando passivamente. E eu falo com o aluno, ó, você pega, imprime seu material, vá lá no seu tablet, vai acompanhando, para o seu raciocínio ficar cada vez mais rápido. Reassista a aula, seu raciocínio fica cada vez mais rápido. Então esse batidão de questão é muito importante para você, tá bom? Fabão, segundo lugar então, sintaxe aplicada. Lá no terceiro lugar, que não é menos importante, ele tá no terceiro lugar, coesão e coerência. Cara, isso aqui, a prova tá aqui, né? Um texto da prova tá aqui, e redação.
também tá aqui. Exatamente aquilo que nós falamos desde o início da conversa aqui, né? Coesão e coerência, anáfora, catáfora. Anáfora e catáfora, as duas se referem a uma antecipação, né? Aquilo que você vai dizer ou aquilo que você já disse. Que isso aí é o quê? Isso aí é mecanismo de coesão. Né? Um você vai dizer, outro você já disse, como usar a retomada, os conectivos, os operadores argumentativos, paralelismo, enfim. Tudo isso aí que cai na prova de língua portuguesa, você tem que dominar na redação. Você vai ter que dominar na redação. Os principais operadores. Repare o seguinte, ali onde está assim, ó, principais operadores. Porém, contudo, entretanto. Porém, esses três primeiros aí, porém, contudo e entretanto, são conjunções adversativas que dão uma ideia de oposição. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, existem outros. Então, sempre que você usa um desses aí, você está dando uma ideia de oposição. Por exemplo, ele fez muita dieta, porém não emagreceu. No lugar do porém, eu consigo colocar contudo, entretanto, mas, todavia, que tem o mesmo sentido. Então, são conjunções que têm o mesmo sentido, dão a mesma ideia de adversidade, de oposição. Tá vendo? Então isso aí são operadores que dão o sentido naquilo que você quer dizer. Logo depois você tem logo e portanto, que são conjunções conclusivas. Quando você vai concluir. Por exemplo, Descartes disse, penso, logo existo. Ele chega à conclusão que ele existe porque ele pensa, porque ele raciocina. Porque se você não raciocinar, você é um repolho, né? Você vegeta. Então o que te faz como ser social, você chega à conclusão que você existe porque você tem senso crítico. Então aí você usa uma conjunção. Tá vendo como é que a conjunção, ela esclarece, ela clareia a ideia do que você quer passar? E é isso aí que a gente vai aprender a dominar, sabe? Não é bicho de sete cabeças? Não é. É você entender como é que a engrenagem funciona. Porque quando você entende como a engrenagem funciona, você acaba desenvolvendo interesse. Rapaz, um dos esportes mais populares dos Estados Unidos, se não o mais popular, inclusive tá mais popular do que o basquete, do que o beisebol, é o... Rugby. Não, o Super Bowl. Super Bowl. Que aqui a gente conhece como futebol americano, né? Porque o nosso futebol para eles é soccer, né? Sim, sim. É o futebol, o futebol americano, né? Para eles é o mais popular. E eu não consigo gostar daquilo, porque eu vejo os caras com aquele equipamento, avançando as jardas, com uma bola oval. Aí alguém me disse assim, mas você não consegue gostar porque você não entende as regras. Você não consegue gostar daquilo que você não entende. O português é igualzinho. Quando você começa a dominar, como diz o amigo meu, quando você começa a pegar o Paranauê, você fala, então é isso. E eu tô te dando um bisu aqui, meu aluno. Ó, tem as conjunções ali, ó. Cada uma você usa uma situação específica. Você quer ver beisebol. Beisebol. Cara, depois que eu entendi, beisebol cara, aquilo ali é técnica pura. Depois que eu entendi as regras... Correr as bases. Eu não, rapaz, aquilo é técnica pura, cara. Não é qualquer um que fica bom naquele negócio, não. Mas eu não via sentido nenhum naquilo. E a partir do momento que você começa a entender as regras, começa a ficar interessante, né? E o lançador, quando o cara tem uma técnica que ele lança a bola... Pra dar o efeito. E cara, aquilo é impressionante, cara. Exatamente. É impressionante. E prova, concurso é a mesma coisa, Fabão. A mesma coisa. Depois que você pega a manha... Pega a manha, já era. Por isso que costuma o cara estudar, reprovar. E daqui a pouco ele começa a passar. Exatamente. E aí ele passa em um, passa em outro, e já começa e passa em outro, o cara não acaba mais de passar de concurso, aí vicia, acabou. Porque ele já pegou a manha. Já pegou a manha, é isso aí. Fabão, nosso quarto lugar aqui é verbos e concordância. Aí eu destaquei aqui, né, tempos verbais, modos verbais, correlação verbal, verbos defectivos, concordância verbal e concordância nominal, isso que é muito importante. E aí eu coloquei, olha, cuidado porque costuma aparecer em reescritas e análise de frases. Exatamente, cara. Rapaz, esse é um tema que eu gosto muito, porque as pessoas... Não é que as pessoas falem errado, porque esse conceito de errado é o seguinte, a pessoa não fala errado, existem as variações linguísticas e existe aquilo que foge o padrão culto da língua, né? Se eu digo assim, nós vai, você entende? Você entende. Nós vem, você entende. Nós fomos, nós voltamos, você entende. Só que não está de acordo com o padrão da língua. A função da língua é o quê? A comunicação. Só que qualquer concurso que você faça, do Oiapoque ao Chuí, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, esse concurso estará dentro das normas gramaticais, da NGB, Norma Gramatical Brasileira. Então você tem que dominar. Existem uns regionalismos, o gaúcho fala de um jeito, o baiano fala de outro, o pernambucano, o capixaba, o mineiro, o carioca, enfim. Mas o concurso que é aplicado lá é aplicado aqui porque a norma gramatical é uma só, as regras de concordância.
Uma vez, eu estava numa audiência, e a audiência, o Gervano conhece bem esse universo, a escrevente fica com um monitor virado para ela e fica com um monitor virado para o juiz, não é assim, Gervano? Sim. E aí teve um momento da audiência que o juiz disse bem assim: houveram testemunhas para escrever antes de digitar. Só que ela usou a norma culta. Houve testemunhas. Por quê? Porque o verbo haver, isso aí é concordância verbal que está ali, que ele mostrou para vocês. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Ele jamais, em hipótese nenhuma, ele fica no plural. Então nunca houveram testemunhas. Houve testemunhas, mesmo que testemunha seja plural. Nunca houveram, houve. E quando ela colocou ali houve, e ele viu no monitor dele, ele quis corrigir. Ele falou, não, houveram. Ele quis corrigir, o juiz, né? Houveram. Eu estava nessa audiência. A escrevente, quando ela passou no concurso, ela foi aluna de quem? Ela foi sua aluna? Ela foi minha aluna. Ela olhou para mim. O juiz falou, não, eu disse houveram. Só que ela fez certo. Ela olhou para mim e eu sentado ali na audiência, doido para a audiência acabar, aquelas audiências intermináveis, né? Eu olhei para ela e disse assim, deixa para lá, deixa para lá. Ai, meu Né, ela achando que eu fosse intervir. E eu não querendo que a audiência acabe, e ficou errado. Ela, né, até pela vaidade dele, ficou lá, houveram, mas é o quê? Eu de concordância, um juiz, uma pessoa que tem um nível intelectual elevado e tal, um certo nível de informação, mas errou. Porque qualquer um pode errar com concordância, tanto a nominal quanto a verbal. E aí é prática, né? É o que eles cobram em concurso. Então, veja bem, hora do jogo, meu amigo, você tem que estar com as regras na cabeça. Ah, não, eu não posso usar o verbo haver no plural no sentido de existir, ou indicando o tempo decorrido, enfim. São regrinhas, né? As regras de concordância. Professor, e se eu disser, um outro exemplo aqui, são 12:30, você cometeu os dois erros de concordância, a verbal e a nominal. Primeiro que não é são, é meio-dia. E primeiro que não é meio, é meia, subentende-se meia hora. Todo mundo erra isso, cara. São 12:30, não. Tá vendo? Dois erros de concordância, aí é prática. É 12:30. Meia de meia hora. E é meio-dia, não é são meio-dia. Enfim, aí, meu amigo, aí no batidão, a gente costuma adotar aqui um método traumático, né? São 100 questões, se a gente puder, a gente coloca dos 50 questões até você memorizar, até você ficar afiado. Treineiro, concurseiro é fazedor de questão. Aí eu fico olhando ali, ó, verbos defectivos, o famoso interview, que até jornalista usa, às vezes, apresentando. Ah, o governo interviu não, interveio, cuidado. Você sabe, Fabão, o que utilizam muito, e eu fico só observando, né? A nossa live. Uai. Voltou aqui. Utilizam muito, você estava falando aí, e eu na audiência ali, como escrevente também, e o juiz falava muito posto que. Posto que, só que ele falava posto que no sentido não no sentido concessivo. Ele falava posto que, tentando dizer que na verdade era visto o que. Entendi. Posto que é no sentido concessivo. Conectou. Posto que, para quem não significa mais ou menos aí embora. Né? Embora, apesar, é uma concessão. Por isso, sentido concessivo e não permissivo. Se quiser rebuscar, né? Com quanto. Agora, visto que, aí sim, sentido permissivo. E só que isso aí ficou lá atrás no poema de Vinícius Moraes. Posto que é chama. Posto que é chama. Parafraseando Camões. Isso, exatamente. Só que o Vinícius de Moraes, ele tinha uma, Ele tinha uma licença poética. Sim, é lógico. E aí acabou que o pessoal começou a usar isso. E os desembargadores enchem a boca, posto que, não sei o quê, mas tá errado. Não, de acordo com a norma culta. Só que como a língua nossa é viva, exatamente. Aí a gente até abre ali uma concessão. Exatamente. E permite, né? Você vai lendo os votos dos desembargadores, que muitas vezes nem eles que fazem, mas aquilo vicia, o cara já viciou, já entende que posto que significa visto que, e não. Posto que não significa visto que, posto que significa embora. No sentido concessivo. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque se você for fazer uma prova para diplomata, eu falo diplomata porque eu queria ser diplomata lá atrás, né? Quando eu estudava, meu sonho era diplomata. Depois que eu fui olhar e ver como é que era a função mesmo, né? Aí eu falei, não é para mim, não. Mas eu tinha uma paixão por conta da erudição, eu achava que tinha que ser muito erudito, e aí eu comecei a montar minha biblioteca, inclusive lá atrás, por conta disso. Legal. Então sempre gostei muito de português. Né? E na audiência que eu estava, eu falei com o juiz.
Falei, doutor, o senhor tá usando muito o posto que, eu tô percebendo e tal, só que o senhor tá usando no sentido permissivo. E ele é no sentido concessivo. Aí ele olhou assim, esse menino deve saber de alguma coisa que eu não sei. Aí ele, não, mas a língua é viva. Aí eu expliquei, a língua é viva, mas você não pode cair no Marcos Banho, né? Do preconceito linguístico. Sim. Que tudo seria. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, enfim. Entre aspas, eu tô aqui, não tô falando mal do Marcos Banho, que é um linguista aí bom, renomado e tudo, mas nem tudo é preconceito linguístico. Tem coisa que é norma gramatical, norma culta. E o juiz, ele tá ali como Estado. Então Exatamente. Ele tem a obrigação de escrever de forma correta. Por isso que vocês, quando estão fazendo prova de redação, o examinador, ele exige a norma culta. Porque nós temos uma redação, nós temos um padrão formal. Um padrão formal, inclusive tá na lei isso. Sim, né? exatamente. Tá na União, nós temos uma norma lá da União, que nós temos lá como que deve ser feito, por exemplo, um ofício. Isso está lá. Exatamente. Né? Então, por isso que isso é cobrado de vocês. Não é porque é preciosismo. Não, exatamente. Isso que o Gervano falou, por exemplo, nesse bate-papo aqui, por diversas vezes eu disse a gente fica, a gente vai. Isso é coloquial. É errado? Não, é o uso coloquial da língua, na informalidade. Só que, claro que numa prova, numa redação, jamais eu colocarei isso. Né? Porque é igual pro. Eu posso usar o pro, vou pro, pode. Só que no padrão formal, preposição para, mas artigou, para o, para a. E quando ele falou aqui de licença poética, existe a licença poética, a arte, ela usufrui disso. Eu não falei do verbo haver? Eu não uso o verbo haver no plural no sentido de existir. E nem indicando tempo decorrido, porque o verbo haver, ele indica tempo que já passou. O Raul Seixas não canta assim? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Ele usa o verbo haver e depois ele usa a palavra atrás. Ele está sendo o quê? Redundante. Porque o verbo haver já indica tempo que passou. Ele não precisa falar atrás. Só que aí fica difícil para ele cantar por causa da métrica da música. Isso aí. Então ele utiliza a liberdade poética. Liberdade poética na música, na sua conversa no boteco com o colega, no dia a dia, beleza. Na prova do IDECAM, não. Você tem que demonstrar que você conhece o padrão formal. Essa é a grande questão. Porque também, dependendo do ambiente, se você ficar usando uma forma erudita padrão, vai soar como pedante, como excesso de preciosismo. Não. Mas para um concurso público, aí, meu amigo, não tem para onde correr. Você tem que demonstrar conhecimento da NGB, da norma gramatical brasileira. Não tem como. É isso aí, é isso aí. Então tá aí a importância aí dos modos verbais, dos tempos verbais, e não é nada de preciosismo, gente. A gente tá falando aqui, não é para contando história, não é para denegrir, nada, não. É para falar para vocês a importância de você aprender corretamente as normas gramaticais para poder escrever um texto razoável, plausível, de ser entendido pelo examinador, para que ele possa te dar uma nota e te colocar ali no cargo. Não, esse rapaz aqui, ele faz jus ao cargo que ele se candidatou. Tá? Então, no quarto lugar, nós colocamos aí a verbos de concordância e no quinto lugar, eu coloquei quinto e sexto ali, Fabão, pessoal, vou botar para o pessoal do Instagram ver, pontuação e problemas da língua culta, e botei no sexto, porque sempre cai ali, eu acho que é o mesmo, ali ó, funções do que e funções do C. Cara, isso aqui é muito importante. Pontuação e problemas da língua culta. Isso vai cair na sua prova, sempre cai isso, sempre cai. Alguma coisa de vírgula, sempre vai cair alguma coisa de alguma construção inadequada. Isso aqui é uma questão certa de prova. E por que eu coloquei funções do que, do C e colocação pronominal? Porque às vezes eles caem junto, como pegadinha. Então aqui, pronome relativo, conjunção integrante, partícula apassivadora, próclise, mesóclise, ênclise, ninguém sabe disso. Pois é, isso cai muito como pegadinha. Eu até destaquei aqui, ó. É muita pegadinha que isso cai muito, principalmente esses três últimos aí que você marcou, prótese, mesóclise e ênclise, né? Colocação pronominal. Cara, isso confunde muita gente, né? Por exemplo, quando o cara descobre na aula que te amo é o uso coloquial, que a gramática não aceita, você iniciar a oração com pronome oblíquo átono, que a forma correta é amo-te, o cara pira, né? Aí eu explico pra ele por quê. Que é uma regra que fala que você não inicia oração com o pronome oblíquo átono. Professor, mas eu sempre disse te amo. Aí eu dou um caminho pra ele, use o eu te amo, porque o eu, que é pronome pessoal do caso reto, ele é uma partícula atrativa, ele vai atrair o T, mas você começar com T, não pode. Aí foi dia dos namorados. Exatamente. Ontem, né? Terça-feira.
Tá aí, sexta-feira. Tá aí, então, você que se refere à sua namorada, vamos falar agora direito, né? Não fala te amo. Te amo tá errado, né? A gramática não aceita. Gramaticalmente tá errado, te amo. Então, ou você fala amo-te, amo-te, o que fica bem, né? Estranho, né? Porque é estranho agora dizer eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Tá aí, então, te amo, pessoal. Tá errado por quê, Fabão? Porque não se inicia oração com pronome oblíquo átomo. Exatamente. Te amo não pode. Ou é amo, tem que é pedante, caramba, a pessoa vai estranhar. Ou você usa uma partícula atrativa antes. Aí você tem que decorar quais são as partículas atrativas. Geralmente pronomes pessoais do caso reto, né? Eu te amo. Ou palavras negativas. Não te amo. Isso. Né? Rapaz, eu lembrei, sabe de quê? Ali tá mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Sim. O pessoal brincava muito com o ex-presidente Temer, né? Michel Temer? Michel Temer. Que ele usava mesóclise. Ele usava. No discurso lá dele, né? Ele usava mesóclise e o pessoal achava assim, super engraçado. Isso existe? Claro que existe. E ele é um cara culto, cara. Extremamente. O Temer, né? É um cara. Ele é bem culto, tá? Ele é um cara muito culto. Aí eu brinco com os meus alunos, eu digo assim: imagina você. Vira pro namorado, pra namorada, ou a namorada fala pro namorado, buscar meia na escola hoje, o cara termina ali mesmo, né? Os alunos dão risada. Porque a forma correta, buscar meia, me buscaria, não pode. Verbo no futuro do presente, futuro do pretérito, buscar meia, o pronome no meio do verbo. Professor, mas ninguém fala assim, ok, ninguém fala assim, mas na prova não tem jeito. Se cair, você tem que saber, que é buscar meia, buscar mieis. Verbo no futuro do presente, futuro do pretérito. Se não houver partícula atrativa, você vai ter que jogar o pronome no meio do verbo. Aí você tem que se virar. Então, cara, são essas regrinhas, às vezes, que é meu jeito de explicar, de forma brincando, de forma bem humorada, né, sacaneando o aluno, mas aí o cara aprende assim. Porque é isso que acontece mesmo, sabe? E se cobrar, você não pode achar que aquilo ali é uma coisa do outro mundo. Isso pode cair, isso pode ser uma pegadinha. Pronome relativo, conjunção integrante. Olha, tudo isso esse papo todo a gente bate aqui com vocês aqui, conversa, mostra, faz e questão. isso no batidão de questões é muito interessante, porque a gente passa isso tudo. Dá para explicar bem isso aí, como que isso cai. Passa isso tudo. O cara, depois que vê, ele não tem como errar. Porque o cara fala assim, funções do quê? Professor, quantas funções o quê tem? Várias. Várias. Por exemplo, o que ele pode ser uma conjunção, eu disse, ele disse que tudo vai acabar bem. Esse que aí é uma conjunção integrante. Quem diz alguma coisa, né? Ele vai integrar a outra oração. Pode ser um substantivo, essa menina tem um quê de pecado, ela tem um quê, aí já é substantivo. Então você tem que identificar a função dele ali, né? Desse quê. Cara, não é bicho de sete cabeças, não. Você deve estar assim. É tranquilo, assim. Tranquilo. Não é nada de. A gente faz ficar tranquilo. Pra quem nunca viu, às vezes parece, é igual a regra do beisebol, a regra do rugby, a regra pra quem nunca viu, no início parece uma coisa, mas depois que você começa a entender, você começa a brincar, daqui a pouco você. É igual o baralho, né? Baralho, aquele monte de regra de baralho. É igual de português, gente, é a mesma coisa. Aliás, eu acho que qualquer matéria, né, Fábio? Qualquer matéria é a mesma coisa. Aqui eu trouxe, Fabão, o quinto lugar, quem tá aí no YouTube nos vendo, o sexto, e aqui eu coloquei o sétimo lugar e o oitavo lugar, mas não é que isso aqui é a última coisa que você tem que estudar, que isso aqui não é importante. Não, gente, eu coloquei só coisa importante aqui. Então presta muita atenção, porque vai ter uma questão, obrigatoriamente vai ter uma questão disso aqui, dos dois, na sua prova, obrigatoriamente. Então você tem que entender bem, principalmente, o que o Fábio vai pontuar aqui sobre crase. Aliás, crase, nós temos um batidão de questões de crase que foi top. Sensacional. Elogiadíssimo. 1000 pessoas assistiram a nossa live, aquele batidão de questões de crase, que foi, assim, fantástico. Então tá aí, ó, ortografia e crase, né? Ortografia tem que saber, ali sempre cai o novo acordo e as questões do X, né? Do X e CH. Então, e hífen. Rapaz, vou falar sobre ortografia e depois eu falo sobre crase. Ortografia é o seguinte. Em 1996, houve lá o acordo assinado pelos países lusófonos, né? Que o Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, que hoje empatou com a Espanha. O goleiro salvou, cara. Empatou? 0x0, empatou, Cabo Verde e Espanha. O nome do goleiro era Vozinha, o cara fechou o gol, não passava nem Wi-Fi. Empatou em 0x0. Guiné-Bissau, enfim. São os países lusófonos onde a língua portuguesa ela é oficial. Eles assinaram um acordo para haver uma aproximação, né, da língua, só que esse acordo ele entrou só em vigência em 2016, 20 anos depois. Então, faz 10 anos que nós temos que escrever de acordo com esse acordo ortográfico aí, esse novo acordo. Por exemplo, algumas palavras. Mini saia. Mini saia nós separávamos por hífen, agora mini saia junto, dobra o S.
Algumas palavrinhas mudaram. Assembleia não tem mais acento, mas isso já há 10 anos que entrou em vigor aí, né? É bom você... A ideia, perdeu acento, enfim. É o uso do hífen, que tem a ver com o novo acordo ortográfico, e algumas outras palavras que sofreram modificações. A acentuação, paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, saber quando acentuar, cuidado com as pegadinhas, isso sempre cai. No batidão vou explicar isso minuciosamente, sempre cai. Uso do X e do CH, quando depois de AN, depois de Tonga, eu uso o X, claro que existem as exceções, né? Se os casos de CH, você tem que tomar cuidado, S, Z, porque, assim, uma série de regras que a gente leva um tempo explicando e treinando aí, mas sempre cai a ortografia. Agora a crase, o que o Evandro falou aqui, a crase, cara, dificilmente eu não vejo cair crase em prova de concurso. Tá? Muito difícil não cair. Tá em 8º lugar aí, mas esse negócio cai com força, como diz um amigo meu. Gente, agora a crase, ela assim, tem alguns detalhes, algumas pegadinhas, eles adoram colocar pegadinha de crase. Aí tá ali, ó, casos proibitivos e casos facultativos. Um dos problemas, você não pode estudar crase de uma maneira mecânica. A gente vai tentar estudar de uma forma divertida, com brincadeiras, com pegadinhas, para você pegar a malandragem, o jogo de cintura, né, o paranauê da coisa. Por exemplo, existem 3 casos, só para você entender mais ou menos o que eu quero dizer. Existem 3 casos facultativos de crase. Antes de nome próprio feminino, né, antes dos possessivos sua e minha, e antes de palavra feminina precedida por até. Vou até a feira, a crase é facultativa, vou até a praia. Você pode colocar ou não. No caso aí, antes de sua, né, refiro-me à sua mãe, ou refiro-me à sua irmã, é facultativo, antes de sua, à minha irmã. Mas um caso interessante é o seguinte, antes de nome próprio feminino. Antes de nome próprio feminino. Ela é facultativa. Por exemplo, refiro-me à Sandra. Eu posso colocar ou não. Mas por que, professor, que é facultativo? A crase, ela vem do grego junção, preposição mais artigo. Eu junto A com O, forma AO. Eu junto A com A, forma crase, que você caracteriza pelo acento grave. Quando você coloca o artigo definido, você demonstra uma proximidade, porque você só define o que você conhece. Por exemplo, como eu conheço o Gervano já há um certo tempo, eu digo que eu vou à casa do Gervano. Eu juntei a preposição de com o artigo O, ficou do. Agora, se eu digo que eu vou à casa de Gervano, só a preposição, eu posso fazer isso também, mas não demonstra tanta proximidade. Eu vou de. Então você só usa a crase antes da palavra do nome próprio feminino se você tiver intimidade com a pessoa. Então, refiro-me a Maria. Se Maria for uma pessoa qualquer, não coloque crase. Se Maria for uma pessoa próxima que você vai juntar o artigo com a preposição, vai ocorrer crase. Aí que é o pulo do gato. Por que é proibido crase antes de nome próprio histórico? Princesa Isabel. Princesa Isabel. A gente discutiu uma vez isso, né? Refiro-me a Princesa Isabel. Existe alguma chance de você ser íntimo dela? Só se você tivesse nascido há 200 anos. Joana d'Arc. Refiro-me a Joana d'Arc. Você não vai colocar crase. É uma questão de lógica. Não existe chance de você ser íntimo dela. Então, caiu uma questão, né? Uma vez. Caiu. Então são questões, são situações que talvez você não tenha aprendido o pulo do gato. Porque você analisa a gramática friamente, fica decorando regra. Quando é uma situação que ele exige uma análise do contexto, quem foi Joana d'Arc? Personagem histórico. Quem foi Princesa Isabel? Aí você não vai colocar, porque a chance de você ser chegado dela, brother dela, é 0, meu amigo. Você não vai colocar a crase ali. Né? Então, assim, por exemplo, chegou à noite sem crase. Só o artigo. Eu estou dizendo que a noite é seu. Agora, se eu coloco crase, eu digo que alguém chegou à noite. E esse problema afeta até a interpretação. Olha como é que a gramática entra na interpretação do hino nacional. Quando você pega o hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, as margens plácidas não tem acento grave, não tem crase. Porque as margens plácidas quer dizer calmas. As margens calmas, plácidas, é que ouviram o grito. O sujeito é margens plácidas. Porque se tivesse crase ali, eu entenderia que as margens plácidas seria locução adverbial de lugar. Alguém que estava às margens plácidas ouviu alguma coisa. Mexe no sentido da coisa toda. Como é que eu vou separar, meu aluno, gramática de interpretação de texto? Não tem como. Está diretamente ligado. Uma vírgula muda o sentido de tudo que você está falando. Uma vírgula muda o sentido. Uma crase muda o sentido. Olha que aula, né? Isso aqui é uma aula, cara. Isso aqui é o que faz a diferença. Muda o sentido. Eu coloquei bem assim no quadro, né? O pessoal estava falando muito sobre a questão de feminicídio, olha aí, eixo temático, feminicídio. Aí tá assim, se os homens soubessem o valor que têm, vírgula, as mulheres viveriam aos seus pés.
uma frase machista, né? Se os homens soubessem o valor que tem, vírgula, as mulheres veriam. Eu tiro essa vírgula daqui e digo, se os homens soubessem o valor que tem as mulheres, vírgula, veriam seus pés. Aí os homens veriam os pés dela. Olha só que... Inverte o sentido. Uma vírgula mudou o sentido todinho. É isso que a gente vai discutir aqui, para você ir malandro. Eu costumo dizer assim para os meus alunos, eu vou botar maldade no seu coração. Você tem que olhar para a frase e entender o que tem por detrás ali. A maldade da questão, que é o que nós chamamos de pegadinha ou questão capciosa do concurso. É isso. Tá aí, então, nosso querido Fábio. Mais uma vez, uma aula, né, cara? Uma aula precisa, trazendo aí, eu acho que vocês agora estão vendo na tela a quantidade de questões em percentual, né? O pessoal do Instagram aqui, acho que não tá vendo, deixa eu virar para cá. Agora vocês estão vendo aí, ó. Tá aí, gente, ó. Então, percentual da prova, analisamos muitas questões, não foi uma análise superficial, tá? Foi uma análise muito cuidadosa, o Fábio sabe como nós trabalhamos. 43% de interpretação de texto, claro que interpretação de texto está dentro, a gramática está ali dentro, mas é o quê? É a banca mostrando para você o que ela quer de você. Ela não quer que você fique decorando as regrinhas gramaticais, porque isso não vai cair. A porcentagem é muito pouca. Se cair alguma coisa de você ter que decorar o que é uma regrinha ou outra, o que vai cair é você saber interpretar o texto e saber o que aquela palavra representa naquele texto. Cai 35% de sintaxe e 20% de coesão e coerência. Tudo isso, claro, óbvio, está relacionado também com a redação, que vai ter um peso de 1/3 na sua prova, porque vai valer 40 pontos. Então você não pode dar esse mole em redação, né, Fabão? Exatamente, cara. É uma preciosidade, né? 40 pontinhos é o divisor de águas, então não dá para desprezar isso, não. Agora, assim, a redação, eu tenho um carinho pela redação, né? Porque o aluno, quando ele começa a perceber que ele consegue escrever, ele é invadido por uma felicidade, né? Por uma alegria. Isso aí eu fico feliz também. E eu ensino o cara a escrever mesmo. Vamos lá, vamos escrever junto. Vamos melhorar esse texto aqui, vamos melhorar essa introdução, vamos fechar melhor essa redação. E aí você vai vendo o aluno progredindo. Agora não dá para perder tempo, é agora, né? Começar já. Eu aprendi a escrever assim, junto com outra pessoa. Isso. Foi um professor meu, lá atrás, um professor meu, que ele contou uma história de como ele passou na USP, um professor de filosofia, começou a ensinar redação. Ele falou, ele era muito ruim em redação. E aí ele falou, olha, vamos lá, então vamos fazer redação. E aí, ele com um professor de filosofia lá, que ele conhecia, o professor chegou para ele e falou, pega a caneta aí e vamos escrever. Aí, mas como assim escrever? Ele falou, até engraçado, é o professor Sabag. Escreve, eu vou ditar e você vai escrever a redação. E aí ele falou que ele começou a aprender redação assim. E o professor ditava e ele escrevia. Ditava e ele escrevia, ditava e ele escrevia. E aí depois o professor vinha e falava para ele, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Agora, você vai reescrever a sua redação. E foi assim que eu aprendi a escrever redação. Eu pegava a redação, uma redação pronta, enfim, e eu reescrevia aquela redação. Reescrevia sem tirar nada da minha cabeça. Só para eu condicionar minha mão e meu cérebro e as palavras, para que faça sentido ali. Pegava a redação nota 1000. Gente, uma dica aí para vocês. Eu pegava a redação nota 1000 e eu reescrevia aquela redação. Inclusive, eu fiz isso com a minha ex-namorada. A gente estudava junto, assim, ó. A gente estudava ela ficava lá estudando, a gente morava longe, e eu cobrava muito ela. Ela era muito inteligente, matemática e tal, mas redação ela não era tão boa. E aí eu peguei o que eu aprendi e passei para ela. E deu certo que ela tirou 960, 980 na redação do Enem e ganhou uma bolsa integral na EMESCAN. Não por conta de mim, por conta dela. Mas isso contribuiu, isso ajudou a ela a obter uma pontuação boa. Por quê? Porque ela pegou uma técnica que já está validada e aprendeu dessa forma. Porque é um erro o aluno pegar, Fábio, eu acho que é um erro o aluno pegar, o aluno que não tem um repertório, que não tem uma leitura, que não consegue ler um texto e não lê todo dia, pegar um texto motivador, vamos lá, vamos fazer uma redação. É um erro começar assim. Porque o aluno, ele, além de doer muito, porque ele vai se sentir, vai às vezes acabar desistindo, e ele vai ter muita dificuldade de fazer as conexões, de a ideia central, de paragrafar, de colocar e depois de fazer uma intervenção. Então, eu acho que o aluno precisa primeiro pegar uma redação pronta,
pegar os eixos temáticos, pegar o texto motivador, ler o texto motivador e reescrever a redação. Aí sim ele vai começar a condicionar a mente dele, e aí sim ele vai começar a aprender o que é repertório, o que é uma ideia central, o que é um conectivo, e claro, estudando isso no curso de redação também. Vai estudar a redação, vai fazer a redação. Aí sim você vai estar apto a ler um texto motivador depois e mandar para nós o seu texto, para que nós possamos corrigir e te dar o feedback. Ó, você está errando aqui, você está errando aqui e aqui. Vamos refazer isso aqui? Vamos, assim vai ficar legal. Então, essa é uma mentoria que funciona, tá bom? Essa é uma mentoria que funciona e eu tô aqui com o Fábio, nada mais, nada menos, que um dos melhores professores que eu já conheci, eu tô falando sério para você, de português, pela didática dele, pelo jeito dele dar aula. Fabão, é, não tinha muito jeito na internet, né, Fabão? Ah, é. Quando a gente começou. E hoje ele tá aí, ó. Né? 1.000 pessoas numa live lá que ele deu, 1.300 pessoas assistindo ele ao vivo. Então tá aí. Prática, né, Fabão? É Também. prática, a gente vai adquirindo, né? Prática Prática. e você vai desenvolvendo, né? Isso aí é essencial. É essencial, inclusive, se dispor a isso, né? Você tem que se dispor e acreditar. Acreditar que é possível. Tá aí, ó. Então a galera. Tá aí o Bom Crepe. Ah, rapaz, Bom Crepe. Você já comeu crepe, Fábio? Crepe, Já, crepe de Nova já. Almeida, tá aí, ó. A galera do Bom Crepe. Legal. É muito bom, tá? O crepe de lá, eu sempre como. Leandro, Henrique, Marcelo, Arthur Moreira, Dama, Amanda, Carlão, Capacetes. Nós tivemos uma live antes, né? Tivemos que É. depois refazer a live. Mas ela vai ficar gravada essa live, pessoal. No YouTube também vai ficar gravada no YouTube com as análises, as estatísticas, tudo na tela, o que nós escrevemos. Aqui no Instagram não pôde ficar. E também para o pessoal da mentoria. Tá? Então nós temos aqui, estamos falando com o pessoal do YouTube aqui, da mentoria aqui. Já lá tem outra câmera que é utilizada para gravar o cenário, e nós temos outra câmera aqui que é a câmera ao vivo, que está transmitindo ao vivo pelo Instagram, tá? Então temos todos esses canais. Depois vá lá no YouTube, no nosso canal, que vai estar essa análise. E Fabão, vamos lançar esse curso e vamos fazer uma live depois explicando como que nós vamos fazer, principalmente a redação, porque muita gente mandou mensagem, eu não consigo responder as mensagens, depois eu vou responder, prometo para Vamos sim. vocês. Muita gente mandou mensagem como funciona o programa mentoria. Não dá para eu responder agora. Ó, tem muita gente e as vagas, pessoal, são vagas limitadas, porque ó, tem 37 mensagens aqui, ó, só de programa de mentoria. E as vagas são limitadas. Nós não temos condições de fazer uma turma muito grande. Nós não vamos fazer isso. Nós não somos, irresponsáveis a esse ponto. Para deixar o aluno na mão, tá? Então nós vamos abrir uma turma de mentoria, o programa de mentoria junto com a redação. Então tem o curso com o que mais cai, tá? O curso é um curso de reta final com o que mais cai, não é um elefante branco que você vai ver tudo e vai ter muita questão direcionada. Mas vai ser um curso enxuto com as matérias, os principais temas que você precisa. E junto com o curso, quem fizer a mentoria ganha o curso e ganha esse programa de mentoria também da redação, tá certo? Então fica ligado. Hoje é segunda, né? Hoje é segunda-feira. Fica ligado. Essa semana ainda nós vamos, eu e o Fábio, vamos passar para vocês como vai funcionar. Então, vamos bater outro papo desse aqui, passar para vocês como isso vai funcionar. Eu vou fazer outras lives com as estatísticas das outras matérias, de história, geografia, que é muito importante também, e matemática e raciocínio lógico com o professor Lucas Dias, tá bom? Que é excelente, um dos melhores professores que eu conheço aí de matemática e raciocínio lógico, que é de Minas Gerais, nosso querido Lucas Dias. Aliás, adiciona ele lá, você que tá, muita dica boa, tá? Então, pessoal, aproveita esse momento, aproveita essa oportunidade. Quem tiver na live amanhã e depois de amanhã, manda para nós o seu nome, e-mail, telefone, manda aqui no direct mesmo, ou manda para o nosso telefone empresarial, que deve estar aqui na tela, ou deve estar aí na tela. Vou pedir para o Leandro depois colocar na tela de vocês. Nome, e-mail, telefone, entre em contato conosco, e eu tenho certeza que você vai chegar com segurança na sua prova, tá bom?
Para mim, obrigado a todos que participaram. Um grande abraço, fiquem com Deus. Se precisar de alguma coisa, entre em contato conosco. Deixo aí a palavra com o nosso querido professor Fábio. Pessoal, uma satisfação enorme poder fazer parte disso, poder saber que eu, de alguma forma, vou contribuir para o futuro, para a carreira, para o sonho de muitos de vocês. Eu amo isso, adoro fazer isso, eu gosto de compartilhar a língua portuguesa, eu sei da importância que ela tem, a redação tem em qualquer concurso, é a disciplina comum a todos os concursos praticamente, né? Português, eu acho que é a disciplina que é comum a todos os concursos, não tem jeito. Então, para você que não gosta, eu faço com que você goste. A gente dá um jeitinho aqui de mostrar que pode ser agradável. A partir do momento que você começa a entender como as regras funcionam e como, principalmente a IDECAN, né, que é a banca desse concurso, como ela trabalha. Tá? É importante que você vá para o concurso, para a prova com confiança, nós trabalhamos com esse intuito, mas é isso. Não deixe de me seguir lá no Português Sem Chute, tá? @ Instagram, né? @Português Sem Chute, Português Sem Chute com 2 S, tudo junto, Português Sem Chute, 2 S. Siga lá, sempre tem uma dica, né? Sempre tem uma coisa legal, uma reflexão sobre a língua, sobre alguma questão. E é isso, vamos caminhar juntos, vamos fazer o melhor que nós podemos, e eu acredito, hein? Pessoal, estamos juntos, muito obrigado, valeu. Pessoal, um grande abraço, fiquem com